Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse encontro, onde a gente vai continuar falando sobre a auto-hipnose. A gente já analisou quem foi Emile Coué, a gente já falou de mente consciente, mente inconsciente, mente subconsciente, sobre as denominações que a gente sabe que são variáveis dentro do contexto da hipnose, dentro do contexto da psicologia. A gente já tratou de diversos temas que fazem a gente chegar hoje no método de aplicação trazido por Emile Coué. Primeiro ponto que eu quero deixar claro, tudo isso que a gente viu são conceitos, princípios, mas trazidos por uma pessoa que nasceu em 1857, em fevereiro de 1857. Consequentemente, a ciência, analisando esses conceitos trazidos por Emile Coué, já modificou muita coisa desse método trazido por Emile Coué, que é considerado um método sociocognitivo, um método comportamental. O que eu vou falar hoje é como Emile Coué dizia que esse método dele deveria ser aplicado. Com isso, a gente vai fechar todos os conceitos, todos os princípios, e depois a gente vai ver o que avançou desde Emile Coué até o dia de hoje, para que você tenha o método mais eficiente possível de auto-hipnose verdadeira. Bom, Emile Coué, ele, dentro dessa lógica que ele trouxe de mente consciente, de inconsciente, ele dizia que a gente tinha que condicionar a nossa mente inconsciente. E como a gente condicionava essa mente inconsciente? Trazendo determinados conceitos que ele pegou lá no Abad Faria, que é um nome também importante da hipnose, ele dizia que a gente tinha que repetir uma frase como uma ladainha mesmo. Então, basicamente, ele tinha uma frase que era: todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. E ele dizia que a gente deveria repetir essa frase várias vezes pela manhã e várias vezes à noite. Por quê? Porque quando fosse necessário o subconsciente, o inconsciente, olhar para dentro e trazer algo para fora, ele pegaria esse conceito que foi repetido como uma ladainha e isso repercutiria tanto no corpo quanto na mente. Isso influenciaria nas nossas decisões, no nosso dia a dia, enfim, influenciaria na nossa vida como um todo. Ele até dava alguns exemplos de como você poderia auxiliar esse processo. Então ele dizia que você poderia pegar um cordão, por exemplo, colocar 20 nós e ir passando nó por nó para repetir essa frase 20 vezes seguidas pela manhã, 20 vezes seguidas pela noite. Essa ideia dele, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que é uma ideia já ultrapassada, entretanto, traz um conceito muito importante de Emile Coué, que é justamente essa lógica de condicionar essa mente subconsciente, essa mente inconsciente, como chamava Emile Coué. Além disso, Emile Coué, a gente já falou, que ele não trazia um conceito de transe formal. Então, como eu falei, era uma auto-hipnose baseada no comportamento. E esse comportamento, além de repetir, trazia um conceito fundamental para a auto-hipnose de hoje, que é o engajamento. Então ele dizia que a auto-hipnose precisava ser feita em determinado local, onde a pessoa tivesse uma tranquilidade, onde a pessoa pudesse repetir aquela frase como uma ladainha várias vezes seguida. Entretanto, era necessário o engajamento da pessoa. Então Emile Coué dizia que essa frase deveria ser repetida em voz alta. E por que essa frase deveria ser repetida em voz alta? Justamente para trazer um maior engajamento. Às vezes, em curso, eu falo para as pessoas fazerem a auto-hipnose, praticarem, às vezes eu passo alguns áudios de auto-hipnose, às vezes a gente faz a instalação do gatilho de auto-hipnose, que a gente vai ter aqui também no nosso curso, mas não raro, alguém chega para mim e fala: nossa, eu comecei a fazer a auto-hipnose, mas eu dormi. Logo no primeiro minuto eu já dormi, ou eu comecei a fazer um pouquinho e dormi na sequência. E Emile Coué, justamente para tirar essa possibilidade, ele colocava que a auto-hipnose deveria ser feita sentado, então a pessoa deveria estar sentada em determinado local e ela deveria repetir em voz alta essa frase. Repetindo em voz alta essa frase geraria um maior engajamento e, consequentemente, a pessoa tendo um maior engajamento, o subconsciente, o inconsciente assimilaria isso de uma maneira melhor. Você deve ter percebido
que não raras vezes eu estou falando em inconsciente e subconsciente como o mesmo conceito. Por que isso? Justamente para você deixar de lado essa ideia de que um termo é melhor do que o outro. Cada um utiliza esse termo quando quiser utilizar, da forma como acha que deve utilizar. Não importa se a pessoa está falando subconsciente ou inconsciente. E da onde veio essa terminologia subconsciente? Veio, a gente já tinha falado de Pierre Janet, lá de um tempo remoto, né? Ele era contemporâneo ali de Freud, mas principalmente com um cidadão chamado Joseph Murphy, que vai ser o objeto da nossa próxima aula. Por quê? Porque a gente vai agregar esses conceitos que a gente viu de Émile Coué com alguns conceitos trazidos por Joseph Murphy, e aí a gente vai poder avançar tendo todos os princípios que vão formatar a nossa auto-hipnose verdadeira, essa auto-hipnose que você vai aprender para aplicar no seu dia a dia, para gerar transformações na sua vida. Bom, só para a gente finalizar então esse conceito de Émile Coué dentro do procedimento. Como seria o procedimento para alguém fazer uma auto-hipnose? A pessoa precisaria ir para um lugar tranquilo, sentar, não existiria nenhuma ideia de transe formal, ou seja, é um conceito sociocognitivo, um conceito comportamental, e essa pessoa sentada naquele local repetiria por várias vezes seguida exatamente a mesma frase. Essa mesma frase seria tomada por esse inconsciente, por esse subconsciente, que assimilaria e passaria a aplicar na vida da pessoa, no dia a dia, na tomada das decisões, enfim, aplicaria isso como uma medida de transformação, de levar aquela pessoa sempre para o caminho mais positivo e não para o caminho negativo. Consequentemente, fazendo uma interpretação ao contrário senso, segundo Émile Coué, também, se ao invés de repetir essa frase, a pessoa não soubesse que a mente inconsciente controla ela, e ela começasse a inserir padrões negativos dentro da mente, obviamente que a vida dela toda seria pautada por padrões negativos e ela seria naturalmente levada para esse lado negativo. A gente não está falando aqui de Star Wars, lado negativo da força, nada disso. A gente está falando de um conceito onde o subconsciente guiaria aquela pessoa para aquele condicionamento que foi feito para aquele subconsciente. Então, Émile Coué trazia essa lógica bem clara. Condicione o seu subconsciente para um aspecto positivo e ele guiará você para um aspecto positivo. Condicione ele para um aspecto negativo e ele guiará você para um aspecto negativo. Ok? Espero que você tenha gostado desse fechamento sobre Émile Coué, onde a gente pôde agora trazer o conceito procedimental, ou seja, como ele falava que deveria ser aplicada a auto-hipnose, o conceito de repetição que ele trazia, e no próximo encontro a gente vai falar um pouquinho de Joseph Murphy, que pega conceitos de várias pessoas, mas que também olha para os conceitos trazidos por Émile Coué. Ok? Então é isso, obrigado, valeu e até a próxima!